A sinistra revelação da alma amaldiçoada, que expôs 7 mistérios da miséria humana. A noite em São Paulo parecia um pano escuro, carregado de segredos e arrepios. Luana, uma jovem enfermeira de 25 anos, saía de um turno exaustivo em um hospital abandonado. As paredes mofadas e os corredores desolados a enervavam, despertando um medo profundo, como se cada sombra pudesse se mover, cada grito oco ecoar por liberdade. Ela sentia a brisa fria que parecia sussurrar advertências. O celular vibrou em seu bolso, uma mensagem misteriosa, quase um sussurro do além. As almas perdidas da sua rua estão chegando mais perto. O pânico a consumia. Olhou ao redor, seu coração batendo acelerado, as mãos tremendo. Aquela era a periferia esquecida onde ela e sua mãe, que sofria com depressão, lutavam contra a miséria e a indiferença das autoridades. O bar da esquina, antes vibrante, agora parecia o centro de uma trama obscura, com o olhar aterrorizado da dona e os sussurros dos vizinhos, muitos dos quais estavam desaparecendo sem explicação. Em cada esquina, Luana via rostos conhecidos se distorcendo, transformando-se em sombras disfarçadas de sorrisos. A vida começava a se tornar um pesadelo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão aumentou. O padeiro que sempre a recebia com um sorriso, agora a observava com olhos vazios, como se soubesse de algo que ela não sabia. A cada manhã que passava, novos desaparecimentos alimentavam rumores obscuros que corriam pelas ruas como fogo em palha seca. Entre eles, uma vizinha, alvo de histórias assustadoras que cercavam sua poça de morte, falava-se da alma amaldiçoada que se apegava à baixa autoestima dos moradores, atormentando-os até a loucura. Luana tentou ignorar essas histórias, mas quando sua mãe começou a ter alucinações, ela não pôde mais se permitir viver na negação. Os dias pareciam se arrastar, e seu celular continuava a emitir mensagens enigmáticas. A verdade está próxima. Olhe para sua mãe. Havia um avisador nesse toque, fazendo seu espírito tremer. Após uma noite de chuva, depois de um episódio especialmente aterrorizante onde sua mãe parecia reconhecer algo que não deveria, Luana encontrou algo escondido no fundo de uma caixa empoeirada. Fotografias antigas de sua mãe com a vizinha desaparecida. Olhos idênticos, sorrisos iguais. O coração dela se apertou. Um mistério que parecia chamar pelo seu nome. Como se tivesse sido descoberta, a vizinha havia sido a última a ser vista viva antes de muitos desaparecimentos, e agora Luana percebeu a desconcertante verdade. Você não pode escapar do que está prestes a acontecer. A mensagem final vibrou, como um relâmpago cortando a escuridão. O medo apertava seu peito, e por um momento Luana ficou paralisada, o futuro se apresentando diante de seus olhos como um monstro pronto para devorar tudo que lhe era querido. Ela mal conseguia respirar, mas sabia que precisava agir. A sombra da alma amaldiçoada estava prestes a se revelar. Os olhos de Luana estavam fixos nas fotografias. As semelhanças eram impressionantes. Sua mãe e a vizinha desaparecida não eram apenas parecidas, elas quase eram a mesma pessoa. A inquietação aumentava enquanto sua mente corria em tentativas de juntar os pedaços dessa história maldita. O que isso significa? Pensou, mas a resposta parecia fugir dela como uma sombra na escuridão. O ar ao seu redor estava pesado, clamando para ser respirado, mas o medo o tornava quase impossível. Tomou um impulso e guardou as fotos de volta na caixa, como se isso pudesse desencadear uma proteção. Precisava voltar para casa, mas a mesma rua que antes lhe parecia familiar, agora era um labirinto de terror. Cada passo, cada sombra se tornava uma ameaça invisível.
Ao entrar na pequena casa, o cheiro do mofo tomou seu nariz, um lembrete de tudo o que estava perdendo. Sua mãe estava sentada na sala, olhando fixamente para um canto, como se algo ali a atraísse. Luana ficou angustiada. "Mãe!" chamou, mas a resposta veio apenas na forma de um gemido distante. "Não está aqui. Não está aqui." A voz de sua mãe soou como uma gravação fora de sintonia, cheia de dor e confusão. Ela se aproximou hesitante. O que deveria ser uma conversa amorosa, agora era um campo de batalha silencioso travado entre mundos. Os olhos da mãe, antes cheios de amor, pareciam agora um poço profundo de desespero e escuridão. "Você viu?" perguntou a mãe, em um sussurro, cada palavra carregada de uma angústia quase palpável. O que ela viu? O que ela sabia? Viu o que, mãe? Luana sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Nesse exato instante, percebeu que algo estava muito errado. Era como se a casa estivesse viva, pulsando com uma energia fria, e a luz da sala emitiu um brilho discreto, quase sobrenatural. Então, de repente, um estrondo ressoou do quarto. O som era alto e perturbador, como se algo estivesse sendo arrastado, quebrado. O coração de Luana disparou, martelando em seu peito. "Mãe, fique aqui. Vou ver o que é." Ela não esperou resposta. Em um ímpeto, correu para o quarto, a porta rangendo ao ser aberta. O que encontrou a fez parar em seco. O guarda-roupa, normalmente coberto com uma toalha que Luana sempre se recusava a retirar, estava aberto, e lá dentro uma escuridão densa, como um abismo sem fim. A sensação de que algo estava ali, observando-a, espalhou-se por seu corpo, fazendo sua pele arrepiar. Ela se aproximou lentamente, os dedos gelados ao tocar a madeira do móvel. Um sussurro, algo como uma risada, ecoou em sua mente. Era a mesma risada que ouvira em seus pesadelos. "São você e sua mãe. Vocês são iguais, como peixes em um aquário", dizia uma voz que, ao mesmo tempo, parecia distante e horrivelmente familiar. "Quem está aí?" Luana gritou, seu coração agora se descontrolando. O guarda-roupa fedia a mofo e algo mais, um odor pútrido de finalidades terríveis. "Você vai saber em breve, Luana." A voz parecia dançar em sua mente, como uma sombra que se esgueirava atrás dela. Com uma força que não sabia que tinha, Luana deu um passo para trás, preparando-se para correr. Nesse momento, as luzes começaram a piscar e o arrepio gelado tomou conta do ambiente. Ela percebeu que a verdade que estava buscando agora a cercava. "Para onde você pensa que vai?" A voz sussurrou novamente, essa vez quase diretamente atrás dela. Luana não olhou para trás. Correu para a sala, mas o que viu ali fez seu coração congelar. Sua mãe estava de pé, com uma expressão de total vazio e um brilho cruel nos olhos. Era a última coisa que Luana viu antes de perder os sentidos, numa queda para o desconhecido. Agora, a pergunta que ecoava: o que aconteceria quando acordasse? Foi como se o tempo houvesse se estirado, distante das garras da realidade. Luana despertou com um sobressalto, um grito queimando em sua garganta, mas o som não saiu. A sensação de afogamento a envolvia, como se estivesse submersa em um pesadelo lúcido. O que era aquela escuridão que a cercava, como um manto pesado? Com esforço, ela abriu os olhos. Estava deitada em um chão frio e duro, em um quarto que não reconhecia. As paredes eram nuas e descascadas, um eco do tempo e da tristeza que ali habitavam. O cheiro de mofos e algo mais, um odor que fazia seu estômago revirar. Tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas, como se tivesse sido sugada de toda a força. "Luana!" Uma voz suave sussurrou. O coração dela disparou novamente. Era a voz da mãe, mas algo estava errado. "Luana, venha comigo." A urgência na voz parecia misturada a algo mais, desespero, medo. Ela olhou para o canto do quarto, onde a sombra da mãe se projetava mais forte. "Mãe?"
O som saiu como um fio, assombrado pela incerteza. A figura se contorceu, como se estivesse presa entre dois mundos. O pânico começou a acumular dentro dela. Mãe, onde estamos? Você precisa entender. A voz se tornava um mantra, repetido sem parar. Em um movimento quase involuntário, as pernas de Luana se levantaram e ela foi em direção à figura. Mas o ambiente açoitava a mente dela, cada passo ecoando como um grito silencioso. Luana. A voz da mãe soou novamente, mais próxima, mas menos humana. Olhe para a janela. Ela se virou com hesitação. O que viu a fez parar tudo dentro dela. Olhos. Milhares de olhos brilhantes a espiavam das sombras do lado de fora. Não eram apenas olhos humanos. Eram olhos de monstros, de almas aflitas, chorando por algo que ela não podia entender. E entre eles já não havia a segurança da casa, mas um abismo sem fim. Os olhos se moviam, seguindo cada movimento dela. Um frio penetrou sua espinha. Um sussurro reverberou pelo ar, envolvendo-a como uma névoa. Você é uma delas agora. Você é uma delas agora. Não, eu não sou! Gritou Luana, atirando-se para a porta como se isso pudesse salvá-la. Mas enquanto a mão batia na maçaneta, a sombra da mãe se projetou atrás dela, mais densa, mais ameaçadora. O sorriso dela era enigmático, quase demoníaco. Você não pode escapar da verdade, Luana. As semelhanças não são apenas físicas. O ambiente começou a vibrar, como se uma força invisível estivesse rasgando os limites daquela realidade. De repente, a luz começou a piscar freneticamente, e a sombra da mãe dissipou em uma nuvem escura, revelando a casa cheia de braços e rostos distantes, gritando em um lamento coletivo. Nesse instante, Luana compreendeu que aquela casa, seu refúgio, não era um lar, era uma prisão cruel anestesiada pelo amor. Desesperada, ela virou-se, mais uma vez buscando a saída, mas a porta antes acolhedora agora estava trancada por um poder sobrenatural. Um sussurro ecoou mais forte, enlaçando sua mente. Você deve fazer uma escolha, Luana. O que você ama só encontrará paz se você fizer o sacrifício. As paredes vibravam e os olhos se tornavam uma multidão exigente, faminta. O que teria de sacrificar para libertar sua mãe? E o que ela mesma se tornaria no processo? Luana! A voz ecoou como um caixão se fechando. Faça a sua escolha. Com lágrimas nos olhos, Luana encarou a escuridão ao seu redor, sentindo um desespero profundo a puxar para baixo. Escolha! O grito da multidão se uniu em um grito ensurdecedor, e ela percebeu que esse era apenas o início. Afinal, o que a verdade realmente exigiria dela? E enquanto se preparava para enfrentar o abismo nebuloso, uma nova pergunta pulsava na mente dela. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? Luana parou, os olhos fixos na escuridão que a envolvia. O peso das escolhas se acumulava no peito e o eco dos lamentos a cercava, fazendo seu coração pulsar descompassado. A imagem da mãe se dissipou, mas a urgência da situação só aumentava. Os olhos que a observavam agora pareciam mais vívidos, mais exigentes, como se soubessem que o tempo estava se esgotando. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a poeira do ambiente. A memória da última vez que viu sua mãe antes de desaparecer agora a atormentava. Como poderia até mesmo pensar em sacrificar alguém que amava? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ficar ali, presa entre mundos, a apavorava. Cada segundo parecia uma eternidade. Escolha! O brito ecoou pela casa, reverberando nas paredes. O desespero a envolveu como uma nete, mas havia uma pequena centelha de determinação lá dentro. Luana olhou para a janela novamente. Os olhos, aqueles olhos monstros, não eram só terror. Eram uma súplica, clamando por liberdade. Luana! A voz a trouxe de volta à realidade. Era a mãe, mas não era mais a figura acolhedora de antes. Agora havia um aspecto diferente. Seus olhos eram opacos, vazios de amor, perdidos na escuridão.
Escolha o sacrifício pelo que ama, ou perca tudo. Ela percebeu que havia uma escolha mais profunda ali. Sacrificar sua mãe significava perder a única conexão com ela, mas deixá-la presa ali, condenada ao sofrimento, era inaceitável. Havia uma diferença entre amor e possessão, um peso que ela não poderia ignorar. O sussurro cresceu, um mantra terrível, rodeando-a. Você não pode escapar da verdade, Luana. Olhe para eles, eles precisam de você. Seus olhos desviaram para a multidão de sombras. Cada uma delas parecia uma vida interrompida, almas que vagavam sem propósito. Uma sensação de empatia a tomou. Mas enquanto olhava, as sombras começaram a tomar forma, exibindo rostos conhecidos. O que eram aqueles rostos? Eric, sua amiga de infância, e o velho Sr. Campos, que sempre lhe oferecia doce nas tardes ensolaradas. Não, não! As palavras saíram como um sussurro embargado. Não pode ser, isso não é possível. Escolha! Gritaram os rostos agora distorcidos em expressões de dor. A ideia do sacrifício agora a pressionava de todas as partes. Ao que parecia, não era apenas salvar sua mãe, mas também libertar essas almas do tormento. Com o coração em pedaços, Luana lutou entre o amor que sentia e a necessidade de libertação. Ela não seria capaz de se perdoar se abandonasse aqueles que amava. Se eu tiver que escolher... Ela respirou fundo, uma onda de coragem surgindo em seu peito. Que seja pelo amor que transforma, que isso não seja para alimentar essa escuridão. E assim, uma dor lancinante a atravessou, como se suas emoções se estivessem despedaçando. As paredes começaram a tremer ainda mais, e a casa parecia querer se colapsar ao seu redor. Os olhos, em sua multiplicidade, se tornaram um turbilhão ainda mais frenético, assentindo a escolha que estava fazendo. Eu escolho a verdade. Libertem minha mãe! Gritou com toda a força que lhe restava. A casa ressoou, e o eco de sua declaração foi seguido por um grito coletivo mais profundo do que qualquer lamento, um rugido de desespero e esperança entrelaçados. Mas nesse momento, uma sombra enorme surgiu diante dela, uma figura imensa, envolta na escuridão total. Luana sentiu o frio a envolver como gelo. Você não sabe o que está fazendo, sussurrou a sombra, galvanizando a sala num silêncio intermediário de suspense e terror. E antes que ela pudesse entender seu próximo passo, a casa começou a se desintegrar ao seu redor, sugando tudo como um buraco negro faminto. A pergunta assombrosa ressoou na sua mente. Até onde você iria para enfrentar seus próprios demônios? Como uma onda avassaladora, o ambiente começou a se desvanecer. Luana percebeu que essa não era apenas a batalha pela mãe, mas a guerra pela própria alma. O que ela realmente estava disposta a enfrentar? Luana sentiu seu corpo se convulsionar quando a sombra avançou, aterrorizante e imponente, como uma tempestade pronta para consumir tudo. O frio, agora intenso, fazia suas pernas tremerem e a visão borbulhar. Pensamentos de fuga surgiram, mas nada garantiria segurança frente àquela entidade. Você acha que pode desafiar os poderes que regem este lugar? A voz da sombra era rasgada e profunda, como o eco de um abismo. A dor que você vê não é apenas de sua mãe. Ela pertence a todos que se atreveram a fazer uma escolha. Nesse instante, Luana se lembrou de todas as histórias que ouvira sobre a casa. A história de pessoas que haviam desaparecido depois de cruzar suas portas. Cada lamento, cada rosto que surgira diante dela, agora parecia parte de um todo que clamava por libertação. Ela tinha que entender que não estava apenas lutando por sua mãe, mas também por aquelas almas aprisionadas. Liberdade não vem sem custo. O que está disposta a pagar? Questionou a sombra, sem se mover. O ar ficou pesado e a escuridão parecia querer engolfar Luana. Disponho-me a tudo! Gritou. A determinação pulsava em seu peito como um tambor de guerra, apesar do pavor que a cercava.
tudo? A sombra parecia se divertir com a ousadia dela. E se a sua escolha o custar a sua própria luz, você seria capaz de sacrificar seu próprio ser, Luana? Aquelas palavras a acertaram como um golpe. Sacrificar-se? O que isso significaria? A escuridão à sua volta pulsava e girava, formando um redemoinho que a puxava lentamente para um destino desconhecido. O pensamento de abdicar da própria vida a fez hesitar por um momento, mas o chamado de sua mãe e das almas às quais havia visto trazia uma nova onda de coragem. Se isso significar libertá-los, eu farei. A decisão jorrou de sua boca como um jorro de fogo. Eu vou enfrentar o que vier e aceitar qualquer consequência. Os olhos da sombra brilharam com uma centelha de interesse. Então esteja preparada, Luana. Não existe garantia de retorno. Uma decisão é uma jornada que transforma o caminho da existência. Enquanto Luana observava, a casa ao seu redor pulsava e a estrutura começou a mudar. As paredes se distorciam como se a própria casa estivesse se contorcendo em dor e raiva. As sombras começaram a se aglutinar, formando figuras angustiadas que se contorciam e gritavam de desespero, cada vez mais próximas. Nesse momento, Luana sentiu uma pressão em seu peito, não somente um desespero, mas uma convicção. Que venha! Gritou, enquanto um redemoinho de luz oposta à escuridão começava a emanar de sua essência. Mas algo começou a se mexer ao seu redor, um desenho semelhante a garras surgindo do abismo sombrio. As sombras se transformaram em rostos mais claros, revelando expressões de incredulidade e expectativa. Era como se eles estivessem esperando por sua escolha. Mas Luana não tinha ideia do que aconteceria em seguida. Um eco distorcido de sussurros a envolveu, uma promessa sombria e deliciosa. Se você abrir essa porta, não haverá como voltar. Sua alma se tornará parte da essência deste lugar. A luta crescia em seu interior, misturando desespero e esperança. Luana estava à beira de descobrir condutores de seu destino. A coragem dela estremecia, mas o que poderia ela fazer quando a sombra finalmente se lançasse contra ela? Eu escolho a liberdade. A declaração saiu de seus lábios quase como um desafio. Assim que a palavra ecoou, as garras das sombras avançaram, e Luana se viu submersa em um turbilhão de dor e luz. O vazio a envolveu, e o mundo ao seu redor se desfizera em 1000 pedaços. E no momento em que tudo parecia perdido, uma nova imagem surgiu em sua mente. O rosto de sua mãe, finalmente claro, como um farol na escuridão. Luana se viu entre dois mundos, e a escolha se tornava irremediavelmente mais complicada. Você não pode escapar, gritou a sombra, perdida entre a luz e a escuridão. E então, muito além da angústia, outra voz ecoou, trazendo uma revelação. Reconsidere seu sacrifício. A pergunta pairou no ar, pesada e eletrizante. O que isso significava realmente? E, mais importante, qual seria o verdadeiro custo de sua escolha? As sombras aguardavam, e Luana finalmente entendeu que esta batalha estava apenas começando. O turbilhão de luz envolvia Luana, e seu corpo se contorcia na tempestade de sentimentos opostos. Um desespero lânguido a atravessava, mas o rosto de sua mãe se tornava mais vívido, como um reflexo na superfície da água em um dia claro. "Mãe!" gritou, mas o som de sua voz parecia distante, quase um eco perdido em um cânion. Não se cobre de esperança, criança. Isso tudo pode ser um truque, uma ilusão que a mantém presa aqui. A sombra enegrecida serpenteou mais perto, seus olhos pulsando com uma malícia sedutora. Luana tentou se mover, mas a sensação de estar presa aumentava. O chão sob seus pés se desfazia como areia em um deserto, e as garras da escuridão a puxavam-na para baixo, mais fundo, mais longe, onde não havia mais luz. Liberdade custa seu ser, e ainda há um tempo para recuar, a sombra sussurrou, quase cantando.
Uma alma corajosa, mas tão ingênua. Você não entende o verdadeiro preço do que busca. Ela respirou fundo, o ar cortante encheu seus pulmões, e a voz silenciosa de sua mãe começou a ecoar em sua mente. Não desista de mim, Luana. Estou aqui, sempre estarei. Lute. Com um novo impulso, Luana endireitou a postura. Não vou recuar. Estou aqui por você e por todos os que precisam de libertação. A luz dela cresceu, preenchendo cada canto da escuridão. O ambiente ao seu redor começou a desmoronar. As paredes tomavam formas grotescas, como rostos contorcidos se manifestando em agonia. Você não sabe o que está chamando. Cada alma que aqui entra carrega uma sombra própria. A libertação será sempre uma troca. As garras da sombra se tornaram brancas e pulsantes, como se estivessem ansiosas para agarrar Luana. Não posso temer o que já enfrentei. A confiança crescia dentro dela. Luana se lembrou das histórias de coragem, de heróis que não se deixaram intimidar. Tome meu medo. Quero ver minha mãe. Um clarão a cercou, e suas palavras rasgaram o tecido sombrio da casa. As almas aprisionadas ao redor começaram a emergir de suas prisões de escuridão. Rostos chocados e esperançados, e Luana sentiu o poder que emanava deles, um fluxo de energia que se unia à sua. «Liberdade!» gritaram, e as sombras começaram a se aglomerar em um redemoinho titubeante. Mas a sombra não estava disposta a desistir. Você pensa em libertá-los e a si mesma, mas cada ação tem uma consequências que você mal pode imaginar. A voz tomou um tom de desespero, transformando-se em um grito que reverberava pelo vazio. Nesse instante, o espaço ao redor dela se fragmentou em 1000 pedaços, quase como um vidro quebrando. Luana viu flashes da vida de sua mãe. Sorrisos, lágrimas, momentos de carinho e dor. Aquela não era apenas a luta dela, era um confronto com cada escolha feita, cada ato que a trouxe até este ponto. Não! A sombra se debateu furiosamente, e Luana sentiu a pressão crescendo, como se a própria casa estivesse desmoronando ao seu redor. Uma tempestade de sombras e luz se chocava, e Luana compreendeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a sombra, mas sobre a vontade de quebrar as correntes da miséria que prendiam tantas almas. E enquanto o redemoinho vibrava com o tumulto das emoções, ela soube. Precisaria fazer uma escolha não apenas por si mesma, mas para cada alma aprisionada ali. Eu escolho servir ao que é justo e verdadeiro. O brado ressoou, e no instante seguinte as garras da sombra se entrelaçaram com a luz que Luana emanava. Um silêncio profundo envolveu o ambiente. Luana não sabia se havia triunfado ou se a escuridão a consumira. Tudo poderia mudar a qualquer momento, e mais uma vez a pergunta ecoou na escuridão, com um tom mais aterrorizante. Você realmente acredita que fez a escolha certa? O verdadeiro teste ainda está por vir. O que isso significava? As consequências não eram uma possibilidade distante, mas uma realidade prestes a desabar. A batalha pela libertação chegara a um novo estágio, e Luana se preparava para enfrentar o que ainda estava escondido nas sombras. O silêncio era quase palpável. Luana respirava com dificuldade, sentindo seu coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado enquanto a escuridão se agrupava ao seu redor, formando um manto denso e opressivo. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor, clamando por liberdade e luta. E quando a sombra se ajeitou novamente, suas formas retorcidas se contorciam como se estivessem rindo dela. Você ignora as verdades que não deseja encarar. O tom zombeteiro da sombra ressoava em sua mente, ecoando nas possíveis fraquezas da alma. Seus medos não foram embora. Eles simplesmente esperam, pacientemente por sua mente distraída. Aquelas palavras eram um veneno doce que penetrava em seu ser. Luana se forçou a lembrar-se de sua mãe,
da força que havia encontrado naquele amor que nunca a abandonara. Com um sacudido de determinação, ela buscou dentro de si a luz que ainda reluzia. Eu não tenho medo de encarar o que de mais obscuro existe em mim. As sombras ao seu redor instantaneamente começaram a se movimentar, e Luana viu rostos surgirem, distorcidos, gritando em silêncio. Eram as almas perdidas, as que falharam em escapar antes dela. Ela nunca se sentira tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Uma corrente pulsava através delas, e enquanto tentava manter contato, uma delas a chamou pelo nome, um sussurro gélido que fazia sua espinha gelar. Luana, você não sabe o que está prestes a liberar. A voz tremia, como a lâmina afiada de uma faca que mal tocava a pele. A verdade que você busca está ligada à sua própria escuridão. Você abrirá uma porta que jamais poderá fechar. O redemoinho de sombras começou a girar com mais ferocidade, como um furacão de desespero. E então, as cores ao seu redor mudaram, uma visão distorcida da casa se formou. Luana viu flashes de momentos obscuros da história de sua família, gritos de dor, segredos obscuros e sorrisos que escondiam traumas. Cada emoção a atravessava como uma lâmina afiada, revelando verdades que deveriam permanecer ocultas. Não, eu não sou meu passado, gritou, dando um passo à frente. O que eu faço hoje será o que me define. Os rostos familiares começaram a desaparecer nas sombras que se agolpavam em sua mente, mas a escuridão não parecia disposta a se deixar levar facilmente. Então, você escolherá a solidão? A miséria? O preço é alto, garota. Cada escolha lhe custará não apenas a liberdade, mas os laços que a mantêm unida àqueles que ama. Uma onda de pânico a percorreu, fazendo com que suas mãos tremessem. Cada passo que dava para enfrentar a sombra parecia petrificado, pesando sobre suas decisões. E quando suas memórias começaram a se mesclar com as almas, cada dor que havia enfrentado se transformou em um golpe ainda mais forte. De repente, uma onda de luz explodiu dela, quebrando as trevas por um breve momento. Luana viu a imagem de sua mãe, agora com uma expressão serena, mas também carregando um olhar triste. Opte pela verdade, filha. Opte pelo amor, mesmo que seu caminho seja o mais difícil. Não tenha medo do que você pode liberar. As garras da sombra recuaram por um segundo, agitando-se freneticamente, mas a voz ainda reverberava. Você não pode confiar nem mesmo em sua própria luz. Há um mistério oculto que estará à sua espera, algo que irá acabar com suas esperanças. A sombra rugiu, e Luana sentiu a pressão crescer novamente, como se a própria casa estivesse prestes a se despedaçar. Ela entendeu que a batalha estava longe de terminar. O verdadeiro teste não era apenas libertar as almas, mas também confrontar o que estava profundamente enraizado no seu ser. E com cada fibra em seu ser, ela se preparando para fazer a única escolha que restava. O que isso significava para ela e para todos aqueles que esperavam por liberdade? Uma escolha que, se mal feita, poderia trazer consequências inimagináveis, repletas de dor e sofrimento. Quando tudo parecia estar prestes a desabar, um sussurro cortou o silêncio. E se tudo o que você está prestes a liberar fosse na verdade sua própria condenação? Luana sentiu cada fibra do seu corpo vibrar enquanto a sombra envolvia seu ser. Era uma sensação implacável, como se um peso incomensurável pressionasse seu peito, forçando-a a encarar a verdade que ela mesma temia. A luz que a havia iluminado apenas um segundo antes, agora mal iluminava sua própria existência. Você não pode simplesmente ignorar o que está dentro de você. A sombra se contorcia, suas palavras cortando como lâminas gélidas. Você carrega os ecos de sua linhagem, das dores que nunca foram curadas. Cada geração tem seu fardo, Luana. Você está prestes a herdar o seu. E naquele instante, a escuridão pareceu se condensar em uma figura mais nítida, um rosto que parecia de alguma forma familiar.
A expressão era de dor e desespero, como se aquele alguém estivesse lutando para se libertar do próprio passado. Luana abriu a boca para gritar, mas sua voz foi sufocada por um grito que ecoava dentro dela. "Quem é você?" perguntou, com a voz tremulando. "Eu sou o que você esquecerá se não fizer a escolha certa", a figura sussurrou. "Eu sou o lamento de sua avó que nunca cedeu às sombras, e o clamor de sua mãe que lutou até o último suspiro. Você vai decidir se esse ciclo se repetirá." O chão sob seus pés parecia se desintegrar. Cada passo distante da luz a fazia sentir-se cada vez mais perdida. O que Luana não percebeu era que, enquanto a sombra a desafiava, outras vozes tentavam emergir, murmúrios frenéticos que contavam histórias de traição e dor. Cada memória tinha um preço. A verdade poderia ser libertadora, mas também poderia ser devastadora. Assim que decidiu seguir em frente, Luana foi atraída para outro flash de sua história familiar, uma cena que se passava na casa antiga, onde a mesma luz apagada a cercava. Sua mãe estava lá, assombrada por vultos que ela conhecia bem. As famílias que viveram naquele mesmo lugar, repletas de segredos, e cada um deles como sombras à sua volta. Olhos angustiados a seguiam, e Luana soube que aquelas almas não haviam alcançado o descanso. "Isso é seu, você deve encará-lo", gritou a figura de sua avó, enquanto seus olhos refletem a agonia de gerações. "Não me faça reviver isso, tenho o direito de ser feliz", exclamou, impotente. A realidade ao redor dela vacilou e distorceu, criando um ruído aterrador que preenchia sua mente, como se o próprio espaço estivesse se retorcendo ao seu redor. Ela tentou excluir as sombras, mas sua resistência apenas as tornou mais fortes. De repente, uma risada cruel ressoou ao seu redor, vinda das sombras que se aglomeravam cada vez mais perto. "Você não pode se esconder da verdade, Luana. A dor é seu legado, e agora você deve decidir: carregar este fardo ou lutar contra ele, mesmo que isso signifique perder tudo e a todos." Antes que pudesse responder, a sombra avançou, utilizando seus próprios medos. Luana viu flashes de situações que mais a aterrorizavam: a perda da sua família, o fracasso em encontrar seu lugar no mundo, uma vida repleta de arrependimentos. A pressão cresceu, elevando seu nível de ansiedade a um ponto quase insuportável. Com um grito agonizante, ela se lançou para a frente, em busca de qualquer traço de luz, qualquer possibilidade de escapar e romper o ciclo. Ao fazer isso, sentiu uma resistência intensa, um fechamento, como se estivesse abrindo uma porta que não deveria existir. Respiração curta, os olhos saltando da própria órbita, Luana sabia que a linha entre libertação e condenação parecia mais fina do que nunca. Um brilho intenso irrompeu do meio das sombras, como um farol em meio à tempestade. Mas em um segundo, o vazio se estabeleceu novamente, e Luana percebeu que estava apenas começando a entender o peso de sua escolha. E se a verdade se tornar sua maldade? A sombra ecoou, seu riso cortante reverberando em cada canto obscuro da alma de Luana. Com a mente girando, ela se viu diante do que parecia ser um portal, pulsando avidamente, como se esperasse ansiosamente pela sua decisão. Uma escolha que poderia ser sua última esperança ou seu maior tormento. Qual seria o próximo passo? E no momento em que a mão de Luana hesitou, uma nova voz emergiu das profundezas, sonoramente conhecida. "Luana, antes de tudo, escute a verdade." Luana reconheceu a voz antes mesmo de ver o seu dono. O eco de sua infância voltou à mente dela como uma onda, trazendo uma mistura de conforto e medo. Era sua mãe, Clara, cuja imagem se materializou do nada, envolta em uma luz tênue, como uma estrela que tentava resistir à obscuridão ao redor. Os olhos dela buscavam Luana, cheios de amor, mas também de uma preocupação inquietante. "Mãe, o que está acontecendo?" Luana gritou, sentindo uma fraqueza nas pernas.
A memória de sua mãe, uma figura forte em meio aos desafios, dissipava-se como fumaça, mas a necessidade de entender a situação a impulsionou para mais perto da luz. Diga-me o que fazer! Você precisa ouvir, disse Clara, sua voz suave, mas marcada pela urgência. As sombras não são só criadas pelas suas escolhas. Elas vêm de tudo o que acumulamos. Enquanto falava, a escuridão parecia se agitar, como se estivesse ouvindo cada palavra e se preparando para retaliar. Essas sombras vivem entre nós, Luana. Estão nos seus medos, nas suas dúvidas. Elas são o eco das decisões não tomadas e são traiçoeiras. A pressão aumentou e Luana sentiu o frio das sombras a envolvendo, cada vez mais próximo, como serpentes à espreita. Se você não enfrentar a verdade, se não o fizer agora, vai se ver presa para sempre, como eu, como sua avó. Será um ciclo sem fim. Clara estendeu a mão como se desejasse que Luana a tocasse, mas um brilho intenso a separava das trevas. Você precisa decidir se vai romper esse padrão. Luana encarou sua mãe. Não sabia o que era mais aterrador, a ideia de confrontar a verdade ou a possibilidade de deixar sua família se perder em meio às sombras para sempre. Um clamor ecoou, ressonando em seu peito, e a figura da avó surgiu novamente, mais sólida e imponente. A expressão dela agora combinava dor e esperança, como se relembrasse a Luana que o destino estava em suas mãos. Se você não encarar os fantasmas do passado, eles a consumirão. As vozes tornaram-se um coral angustiante, uma mistura de súplicas e advertências que encheram o ar. Cada um tinha algo a dizer, uma dor a confessar, e Luana sentiu que cada súplica ressoava no fundo de seu ser. Decisões passaram a dançar em sua mente enquanto lembranças gritavam por atenção. Sua infância nos corredores da casa antiga, risadas misturadas a gritos, a sensação de abandono e rejeição. O peso das sombras se tornava insuportável, e a única luz disponível era aquela que sua mãe oferecia. Mas então, uma ideia aterrorizante floresceu em sua mente. E se a verdade que eu procurasse não fosse apenas a cura, mas uma sentença? O pânico a envolveu novamente. O sorriso da luz estava quase lá, mas era fissurado por um futuro incerto e horrendo. Luana, o tempo está se esgotando. A voz de Clara cortou o silêncio como um golpe de faca. O portal diante dela pulsou, exalando uma energia intensa. Era uma promessa de resposta, mas também de dor. Uma pulsação, uma escolha. Antes que pudesse pensar, Luana se lembrou de uma verdade que aprendeu em um momento de crise. Não se pode fugir do que se carrega de dentro de si. E com um esforço que fez todo o seu ser estremecer, Luana deu um passo à frente, em direção ao portal, sentindo o cheiro da luz mesclado ao do medo. O momento era seu, a escolha se formava. Mas, justo antes de atravessar, uma sombra se lançou sobre ela, bloqueando o caminho, uma figura grotesca que gritava suas frustrações, e Luana entendeu. Essas sombras, eles nunca desaparecerão por conta própria. Se você se atrever a cruzar, saberá a verdade completa. A sombra sussurrou, sua presença agora mais ameaçadora. Diante dela, a pergunta pairava no ar. Você está pronta para encarar tudo isso, Luana, mesmo que isso signifique perder sua vida como a conhece? E a resposta estava mais próxima do que nunca, enquanto a escuridão se fechava em torno dela, sedenta por uma resposta. Luana estava encolhida, seu coração martelando em seu peito. A sombra à sua frente pulsava com uma vida própria, pairando entre ameaçadora e sedutora. A verdade que ela buscava parecia mais perto, mas ao mesmo tempo isso a aterrorizava. O que eu vou enfrentar se cruzar essa porta? Sussurrou para si mesma, lutando para não desmoronar. Os rostos conhecidos começaram a emergir das sombras ao seu redor. Seu avô, sua avó, estão lá, todos prisioneiros em um limbo.
Eles pareciam estar lá, mas também não estavam, uma realidade distorcida de dor e arrependimento. Libertem-nos! Gritaram em uníssono, suas vozes entrelaçadas em um clamor desesperado. Era um eco das gerações, cada um deles implorando por libertação. Luana sentiu uma onda de emoções esmagadoras. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela se perguntava sobre o custo de sua decisão. Se eu deixar você ir, o que eu vou perder? Pensou, mais uma vez enfrentando a possibilidade de perder sua vida como a conhecia. Você não pode perder o que nunca teve, a sombra ressoou, rindo em um tom sarcástico. Você já carrega a dor deles, e essa verdade está em cada fibra do seu ser. Tomada por uma nova onda de determinação, Luana respirou fundo. Não, isso não é verdade. Eu sou mais do que os erros do passado. Sua voz ecoou, forte e clara. O murmurinho das almas ao seu redor cresceu como um coro, crescendo em força à medida que ela falava. Você deve aprender a lutar, a libertar não apenas aqueles que ama, mas a você mesma. A voz da sua mãe ressoou novamente, agora mais próxima, quase ao alcance de suas mãos. O que Luana tinha que fazer agora não era apenas alcançar um destino, mas libertar-se de correntes invisíveis que sempre a aprisionaram. Enquanto a sombra se aproximava, Luana percebeu que havia uma centelha dentro dela, uma luz que brilhava intensamente, um farol em meio ao caos. Se eu tiver que enfrentar meu passado, que venha. Eu vou quebrar esse ciclo, gritou. Ao fazer isso, a luz começou a emanar dela com uma força colossal. As sombras hesitaram, momentaneamente ofuscadas pela intensidade do brilho que agora se expandia. Custava, mas ela sentia que todo o poder que estava dentro dela, não como um peso, mas como um verdadeiro legado, finalmente havia sido liberado. Com um impulso avassalador, Luana deu um passo em direção ao portal. O tempo pareceu parar enquanto ela cruzava a tênue linha entre a escuridão e a luz. O coração estava acelerado, a respiração ofegante, mas dentro dela havia uma lembrança, uma força que a guiava. E nesse instante, as sombras ao seu redor começaram a mudar. Elas se contorciam, se mexendo, como se estivessem sendo puxadas de volta, como se sua decisão tivesse instaurado um efeito reverso. O que antes era uma prisão, agora parecia diminuir, e uma onda de liberação a envolveu. Os rostos que antes estavam atormentados começaram a se suavizar, enquanto os murmúrios agora eram de gratidão e alegria. Obrigada, Luana! Disseram em uníssono. Você foi corajosa. A sombra se agitou, cada vez mais furiosa. Você não sabia o que estava fazendo. Você não pode mudar tudo isso. Rangia, seu aspecto começando a desvanecer. E em meio a essa tumultuada transformação, Luana percebeu que a sombra não era apenas uma entidade externa, mas também uma parte dela mesma que precisava ser confrontada. Eu não vou deixar você me controlar mais. Eu estou no controle agora. As palavras saíram de sua boca como um grito de liberdade, finalizando uma batalha que havia se arrastado por gerações. A casa começou a desmoronar ao redor delas, e as almas que estavam presas antes agora se libertavam, subindo para a luz como estrelas galácticas. O portal Boca da Escuridão agora era o caminho para a liberdade. E quando o último vestígio da escuridão se foi, Luana se viu de volta em sua própria sala, as paredes agora revigoradas, a luz inundando cada canto. O cheiro do mofo tinha desaparecido, dando lugar a um aroma fresco de flores. A casa, agora pura, havia se transformado de seu antro de terror para um lar acolhedor. Mas o que Luana não sabia era que a batalha que travara a tornara mais forte. A liberdade que conquistara não seria definitiva sem um entendimento pleno do que havia deixado para trás. Ela tinha que lembrar não apenas as alegrias, mas também as dores. Para evitar que o ciclo se repetisse, Luana precisava transformar o legado de sua família em algo positivo. Com um olhar firme no espelho que agora refletia a mulher que era, Luana sorriu. Sabia que o que havia enfrentado a tornara uma guerreira. E a cada dia renasceria, levando aqueles que amava consigo através de um amor sem sombra, um amor que resgatava. Agora, conhecedora da força que habitava em seu interior, Luana caminhou pelo mundo com um novo propósito:
sabendo que a verdadeira batalha da vida não era sobre enfrentar sombras, mas sobre buscar a luz e a verdade que nos liberta de nosso próprio fardo. Chegou, enfim, a hora de uma nova jornada. E no fundo, em algum lugar, estava a certeza de que tudo sempre se renova. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.